Oi galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador. E nessa série vamos destrinchar as regras dos jogos mais bacanas de board game do Brasil e do mundo. Hoje vamos trazer para vocês Denji Command, um jogo de estratégia, miniaturas e card game muito bacana. Na verdade, a história do Denji Command é mais ou menos o seguinte: você comanda um exército de miniaturas, tá? Você pode criar o seu próprio exército, que nem Magic the Gathering, você pode criar suas hordas de criaturas. Cada kit desse já vem com um exército pronto. Tá? Você pode montar como você quiser, você pode pegar miniaturas de vários cenários, misturar e fazer o seu próprio exército. Isso é muito bacana. O jogo começa da seguinte forma: primeiro setup, tá? Como eu falei, os baús de tesouro são embaralhados, tá? E colocados nas áreas de tesouro. Um aqui, tem outra área aqui, outra área aqui, outra área aqui, outra área aqui e outra área aqui, tá? Então, eu tenho os meus titles, as minhas placas, tá? Do meu exército de orcs e aqui as minhas placas do meu exército de mortos-vivos, tá? Foram todas elas encaixadas, criando um novo cenário, tá vendo? Com as paredes, os terrenos difíceis, obstáculos, círculos mágicos e duas áreas de início. Uma área de start aqui do meu exército de morto-vivo e outra área de start aqui embaixo do meu exército de orcs, tá? Feito isso, eu já escolhi dois comandantes, tá? O primeiro comandante, dá uma olhada aqui no comandante dos mortos-vivos, é a Morgana Valsitova. Bom, ela... Valstova, né? Ela, na verdade, cada comandante tem suas habilidades específicas e o seu número inicial de liderança e de moral. Tá? Ela começa com 14 de moral e 7 de liderança, tá? Como a gente falou, moral é a habilidade dela, tá? De permanecer em jogo, tá? De controlar seu exército, quanto menos moral ela tiver, mais próximo da derrota. E liderança é o número de criaturas que ela vai conseguir colocar em jogo a cada rodada, de acordo com o nível das criaturas. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Aqui eu tenho o número de cartas de criatura e cartas de ordens iniciais, tá? Que deve permanecer durante todo o jogo, esse número de criaturas, tá bom? Eu tenho que ter sempre 3 cartas de criatura na mão, até acabar o meu baralho. Quando acabar o baralho, acabou, tá bom? E eu tenho uma habilidade especial aqui, que é, eu perco uma moral para prevenir 20 pontos de danos de uma criatura que eu controlo, tá? De uma fonte. É uma habilidade especial, tá? Que ela tem que virar aquela criatura, perder um ponto de moral, tá? E prevenir 20 pontos de dano. Você vai ver como funciona isso durante o jogo, tá bom? Esse é o nosso comandante do exército morto-vivo. Ela fala aqui então que eu começo com 3 cartas de criatura. 1, 2, 3 e 5 cartas de comando. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esse é o setup inicial do nosso exército morto-vivo. Vamos dar uma olhada agora no exército dos orcs. O exército dos orcs, esse nosso comandante, que é o Drogar, Eye of Gromish. Ele tem um olho só, tá? Mas a habilidade dele é muito bacana, porque sob o comando desse cara, todo o exército dele ignora terrenos difíceis. Olha que bacana. Lembra que a gente falou que tinha terrenos difíceis durante o jogo, que você perderia 2? Ele ignora. O exército dele vai ignorar. Ele começa com 3 criaturas na mão. 1, 2, 3 e 4 cartas de comando. 1, 2, 3, 4. O nosso exército de morto-vivo, então, veio com inicialmente com essas 3 criaturas. Eu tenho aqui a minha liderança da Morgana é 7. Então quer dizer que eu posso começar a fazer um deploy, ou seja, fazer a surge no jogo criaturas até completar o nível 7. Eu somo os níveis das criaturas, vai aqui nível 4, nível 2, nível 6, e eu vejo quantas criaturas eu consigo colocar em jogo. Então, por exemplo, eu conseguiria, com 7 de liderança iniciais, colocar o meu dragão já em jogo, nível 6 apenas. Ou poderia colocar uma criatura de nível 4, uma criatura de nível 2 em jogo e guardar o dragão para mais tarde um pouco. Vamos tentar fazer isso no início, tá? Vou guardar o meu dragão. Eu vejo aqui, eu tenho o meu esqueleto Warrior, tá? E o meu Stalker, o vampiro Stalker. Essas cartas agora têm que ficar abertas
e é meu exército inicial. Como eu gastei 2, eu tenho que ter sempre 3 criaturas em mão, eu compro mais outras 2 criaturas. Ok? Vamos continuar o setup, então, aqui dos orcs. Os orcs, eu comprei, então, essas 3 criaturas aqui. A liderança dele também é 7, tá bom? Varia de comandante para comandante, por coincidência é a mesma liderança. E eu consigo, então, levantar aqui 3, 3 ou 5. Eu poderia fazer só esse, tá? Ou esses 2, já esse e esse não poderia, que daria 8, né? Só posso até 7. Então eu vou guardar essa aqui para o próximo turno e vou fazer surgir aqui na minha área de começo meu javali, nível 3. Qualquer área aqui dentro, tá? É uma área livre para você fazer surgir o seu exército. E o meu orc bárbaro, do nível 3, estou somando 6, cadê meu orc bárbaro? É o do machado. Esse aqui do machado, surgiu aqui. Tá, essas criaturas, então, vão ficar também aqui embaixo. Tá? E eu tenho que ter 3 cartas em mão, vou comprar então mais 2 cartas de criatura para começar o jogo. Então o jogo acontece num turno de sequências, tá? A primeira turno de sequência, então, seria o Refresh Phase. Como é o primeiro turno, não tem Refresh, a gente não tem que revirar as cartas e nem nenhum efeito que tenha ficado da rodada anterior. Se fosse o caso, seria agora a hora de resolver, tá? O que a gente faz para começar, então, do Refresh Phase é apenas comprar mais uma carta de ordem, tá? Eu vou começar primeiro com os orcs, que é mais fácil, vocês podem jogar um dado e decidir quem começa a partida, tá? Eu tenho aqui na minha mão, então, minhas cartas de ordem. Normalmente só você pode ver, tá? Você não mostra para o seu adversário. E essas cartas de ordem, elas me dão a estratégia que eu vou poder usar nesse turno, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui ações standard, ações imediatas e ações menores, tá? Ações standard são ações comuns de ataque, normalmente, tá? Que você faz com que a carta vire, ou seja, exaure o poder daquela carta. Ações imediatas são ações que eu vou usar no turno do meu adversário, então vou até guardar agora para não atrapalhar a gente. E ações menores são ações que não me custam nenhuma ação, ou seja, são ações que não me exaurem o poder do personagem. Eu posso, então, andar com meus 2 personagens aqui, tanto o meu javali como o meu o orc bárbaro, eles têm 7 de velocidade, tá? Eles ignoram terrenos difíceis, que é uma habilidade do comandante dele, tá bom? Então, vamos começar andando aqui, ó. Eu posso escolher a ordem que eu quiser para começar a ativar os meus personagens, tá? Em toda rodada eu posso escolher a ordem que eu quiser. Só que eu tenho que ativar aquele personagem até o final. Eu não posso andar com esse, depois andar com esse, e aí depois atacar com esse. Não, eu tenho que fazer toda a ativação de um personagem, depois toda a ativação de outra, ok? Vamos começar então, hoje esse turno com o nosso orc, tá? Ele vai andar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por exemplo, tá? Ele parou em cima do tesouro, então ele vai substituir apenas 1, ele vai trocar por 1, e ele está aqui em cima. Durante um turno do personagem, ele pode fazer 2 coisas, tá? Andar ou uma ação. Ele pode sempre exercer uma ação, andar em uma ação, ou fazer uma ação em andar, na ordem que você quiser. Por exemplo, aqui, ele gastou a ação de movimento dele, mas ele tem agora uma ação, né, para fazer ainda, tá? Então ele vai querer pegar esse tesouro. Pegar é uma ação, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Pegar a carta dele, aqui, virar ela, para dizer que eu fiz uma ação com essa criatura, e aí eu posso coletar uma moral, tá bom? Eu vou aqui no meu comandante, moral, booster para 16. É a vez do meu segundo personagem, tá? Ele também, todo exército ignora, tá? Terreno, senão eu teria que contar 2 aqui. Vamos lá. 1, 2, assim. Eu posso andar na diagonal, mas não em paredes. Paredes eu tenho que fazer 1, 2, 3, ok? Eu não posso simplesmente cortar quinas de parede, eu tenho que contorná-la. Então, se eu estou aqui, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Essa foi a fase de ativação dos orcs, então agora vamos para a segunda fase, que é Deploy. Ou seja, a cada turno eu posso fazer surgir novas criaturas, tá? Eu venho aqui, olha só, na minha Deploy Phase, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no meu cartão, eu subo um nível de liderança, e agora eu sou nível 8, eu tinha nível 7, e eu vejo quanto que eu tenho. 3 mais 3, 6, eu tenho 8, então quer dizer que eu vou na minha mão de criaturas e procuro com criaturas até 2 que eu possa subir. 5 não posso subir, 5, 4, não posso subir criatura nenhuma então nessa rodada, porque só me restam 2 pontos de liderança e eu já tenho 6 pontos na mesa, são 8, não posso subir mais nenhum nesse turno, tá? Então, termina meu turno de liderança, tá? E eu agora vou para o meu último turno, que é o Cleanup. Tá? No Cleanup, o que acontece? Diferente do Magic, tá? Ele tem 2 turnos para refresh, ou seja, untap as cartas, tá bom? Ele tem um no início e um no final do seu turno. Você tem a habilidade de desvirar suas cartas e limpar a sua mesa. Vocês vão entender por quê, parece ser esquisito, mas vocês vão entender por que isso durante o jogo, tá? Várias cartas imediatas vão fazer com que você vire e desvire a carta diversas vezes, tá? Então eu vou na minha Cleanup Phase, que eu resolvo qualquer maldição, qualquer coisa que tenha acontecido, no caso não tem nada ainda, reviro, volto as minhas cartas e eu compro o número de cartas suficiente de criaturas para voltar à minha mão de 3. Como eu não gastei nenhuma, termina a minha jogada. No início da Refresh Phase, então, para os mortos-vivos, eu vou comprar mais uma carta de ordem. Nas minhas cartas de ordens que eu tenho em mão aqui do exército, eu tenho algumas interessantes, tá? Eu tenho no caso aqui, por exemplo, a Mage Armor, que é uma armadura mágica, tá? Que me dá, no caso, previne 20 pontos de dano a essa criatura, caso eu vire essa criatura. Só que para usar essa carta em alguém, é uma criatura menor, mas essa criatura tem que ser nível 1, inteligência. Eu não tenho nenhuma aqui, olha. Tem Constituição, Charm, Constitution e Destreza, tá? Então eu não posso usar essa carta em ninguém, Charm, infelizmente. Não. Carisma. Charm, né? Carisma, não. Eu tenho aqui, então, uma carta interessante que eu posso colocar, que tem Carisma, Charm, que é aqui, olha, nessa criatura de 4, eu tenho 3 nível com Carisma, ok, eu posso usar aqui, é o Call of Battle, que me diz o seguinte: a taxa, essa carta fica com a criatura, tá bom? E como uma ação standard, ou seja, a carta tem que virar, eu posso fazer surgir uma nova criatura agora. Ok? Se essa criatura estiver no Magic Circle, como esse aqui, olha só. Se essa criatura, vou botar essa aqui, vier a esse Magic Circle, que está pertinho, tá? Todo o exército ganha mais uma moral. Ok? Antes da nova fase de deploy. Bom, essa é uma carta muito bacana. Eu vou colocar aqui embaixo. E é interessante porque eu posso fazer surgir uma criatura mesmo fora da minha fase de surgir, de deploy phase, surgir novas criaturas, ok? Bom, vamos ver aqui qual eles andam 6, qualquer um deles anda 6. 1, 2, aqui é terreno difícil, 3, 4, 5, 6. Apesar que ele não vai para cá não, tá? Porque ele, se ele for fazer agora, usar aquela habilidade que ele acabou de botar, de fazer surgir novas criaturas, eu só posso fazer surgir novas criaturas se eu tiver número de liderança para isso. Ele não tem liderança suficiente, já estou gastando aqui, olha, 4, 5, 6, né? Não tem nenhuma criatura de 1. Então eu não vou fazer isso por enquanto não. Vou fazer aqui, tá? E vou parar aqui por enquanto. Ok? Então eu vou fazer surgir 2, tiro daqui, são 2 tesouros. E como uma ação aqui, tá olhando aqui? Como uma ação simples, eu vou coletar uma moral. A intenção, na verdade, desse jogo é você se fortalecer nos primeiros turnos para depois conseguir lutar, tá bom? Vamos para o nosso segundo personagem aqui. Vamos ver, vamos tentar atacar esse pessoal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
velocidade dele é 6. Então ele volta. É 6. Eu esqueci de mostrar, na verdade, um conceito muito importante no jogo, que é o conceito de linha de visão. Tá? Vamos tentar explicar mais ou menos isso, como que funciona. Eu tenho um exemplo aqui, olha só. Um arqueiro. Tá? O nosso arqueiro tem ataque a longa distância. Joga flecha. Se eu quisesse acertar flechas nesse esqueleto, por exemplo, eu teria que, para ver se está em campo de visão, traçar uma linha reta de qualquer um dos 4 cantos em direção ao meu alvo, tá? E se eu atingisse esse quadrado em qualquer uma das esquinas, teria linha de visão. Por aqui seria limpo, né? Porque qualquer linha que eu trace, eu tenho os 4 cantos do meu alvo visíveis. Então seria uma linha de visão limpa. Ou seja, eu poderia tirar uma flecha e esse esqueleto não teria como se proteger, como se esconder ou se abaixar, alguma coisa assim. Agora, digamos que esse esqueleto estivesse aqui. Tá? Se ele estivesse aqui e eu tenho aqui uma linha de visão, se eu pegar uma linha reta dessa quina aqui, olha, eu pego aquele ainda. Tá vendo esse canto? Mas eu saindo daqui, não pego esse canto ainda, mas não pego esse, ó. Porque esse canto aqui, ele está obstruído pela parede, não é? O que isso quer dizer? Que eu ainda tenho chance de acertar uma flecha nele. Mas assim que eu soltar uma flecha, esse esqueleto vai ter a oportunidade de se esquivar, como uma ação. Então ele vai pegar a carta dele, né? E vai virar como uma ação standard e vai se esquivar dessa carta, dessa flecha, não recebendo dano. Entendeu? Obviamente, se eu tiver um segundo arqueiro e atirar outra flecha nele, ele não vai poder, mais uma vez, se esquivar, porque já vai ter gasto a sua ação. Ou seja, a carta dele vai estar virada, ele vai poder virar novamente a carta para se proteger mais uma vez. Ok? Vamos voltar para o jogo? Esse foi o final, então, da fase de ativação dos personagens dos mortos-vivos. E vamos para a terceira fase dele, que é o Deploy, tá? Que é fazer surgir novas criaturas. Eu subo, dou um booster, então aqui eu subo a liderança em 1, agora é 8. Eu vejo as minhas cartas. Eu tenho já 4, 6 em jogo, posso gastar mais 2. Não tenho nenhuma criatura de 2 no momento, que nem os orcs. Também no início você acaba não conseguindo, tá? Botar muita criatura em jogo, mas logo vai surgir mais gente. Até porque isso aqui vão morrer, tá? Então, terminou a minha fase de deploy e vamos na minha fase de cleanup. Também não tenho nada, tem aqui, ó. Minha fase de cleanup, então eu volto, minhas criaturas que gastaram uma ação voltam a estar aptas a se defender novamente. E eu compraria número de criaturas, como eu não gastei nenhuma criatura, eu só posso ter 3 em mão, tenho 3 em mão, acabou meu turno. Segundo turno dos orcs, tá? Na primeira fase, que é Refresh Phase, eu resolvo qualquer coisa que tenha ficado. Se eu tivesse alguma carta virada, era agora que eu ia desvirar ela. E se eu tivesse, eu desviro 2 vezes, tá? No meu início e no meu final do turno, tá? Como eu não tenho nada virado agora, eu vou direto para a compra de mais uma carta de ordem. Comprei mais uma carta de ordem. Vamos ver o que é. Slice. Ótimo. Slice é interessante. Eu posso fazer criaturas, na verdade, deslizarem ou criaturas fazer o shift. Não sei se eu cheguei a falar sobre isso. É um outro conceito interessante de movimento, tá? Vamos dar mais um exemplo. O nosso amigo orc vai voltar para cá de novo. Aqui, orc arqueiro. Tá? Eu tenho a habilidade, por exemplo, digamos que eu me aproxime desse esqueleto, eu tenho que parar assim que eu chego a um quadrado adjacente. Ok? Já falou sobre isso. Agora, se eu tiver uma carta de ordem, uma habilidade de slice, ou seja, derrapar, eu posso deslizar, jogar esse personagem para perto ou para longe de mim. Digamos que eu tenho uma carta de slice que eu queira aproximar essa criatura de mim. Eu jogo essa carta, tá? Viro a minha criatura, ativo essa carta e aí eu puxo quantos quadrados tiverem descritos na minha carta. Ou eu quero me afastar daquela criatura, a criatura começa aqui, eu quero jogar ela para longe, eu uso o slice nela e eu empurro ela para fora, para longe. Quantos quadrados estiverem especificados naquela carta, ou naquele poder específico, tá? Quando uma criatura é jogada, arrastada para perto ou para longe, tanto faz, ela ainda obedece às regras de movimento de terreno, tá? Então, por exemplo, aqui é o terreno difícil, eu tenho, digamos que eu tivesse aqui, eu estou empurrando essa criatura 5 quadros para trás. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5.
Eu afastei essa criatura de mim em 5 pontos, de repente para poder usar um ataque à distância. Quem sabe? Ok? É um conceito também que a gente vai usar agora. Tá na vez então do meu orc atacar. Eu vou ver as minhas cartas. Tá todo mundo muito longe ainda, né? Eu vou tentar pegar aquele baú lá. Como eu ignoro terrenos, né, difíceis, que é a única habilidade, mas excelente habilidade do meu comandante, eu vou direto para lá. Esse aqui tem 7 de movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro. São 3 tesouros, ótimo. 1, 2, 3. Troco. Só gastei 6, mas eu agora vou fazer a minha última ação. Virei minha carta aqui, tá vendo? Como ação. E eu vou comprar mais um tesouro, aumentando a minha moral para 17. Esse foi o primeiro turno desse. Ele não tem nenhum ataque à distância. Olha aqui a carta dele, não tem nenhum ataque à distância, então só na mão, eu não tenho nada ainda, nenhuma criatura perto que eu possa atacar, tá bom? Vamos agora ver o nosso javali. O javali, tá? Porque o meu exército todo ignora terrenos difíceis. Ele vai ignorar isso aqui, então vai poder se aproximar lá. Ele tem 7 de velocidade, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Como ele está adjacente ao esqueleto, ele vai poder atacar esse esqueleto, tá? Eu poderia atacar simplesmente com a habilidade dele, que seria 20, tá? Ou eu posso usar essa habilidade dele, causando mais 20, mas aí eu sofreria 20 no final, tá? Ou eu posso ainda procurar uma outra habilidade em minha mão, que eu tenho uma ótima aqui, por exemplo, mas que eu não posso usar, que eu somo mais 10 e compro uma outra carta de ordem, só que ela tem straight e meu javali não tem, tá? Então eu não poderia usar essa carta agora, vou ter que ser no mano a mano mesmo. E eu vou virar aqui, ó, 20. Vou causar mais 20 de dano, são 40 de dano no nosso esqueleto. Vamos ver se ele tem como se defender? Vamos ver se tem alguma carta imediata. Cartas imediatas são cartas que eu posso usar no turno do meu adversário. Qual é a carta de imediata que eu tenho? Diz aqui, previne 20 pontos de dano a esta criatura de uma fonte. E ainda compro uma outra carta de ordem. Ela requer Constituição. Vamos ver se o nosso esqueleto tem. Tem Constituição. Nível 2, aqui ó. Nível 2. Então eu posso usar essa carta nesse esqueleto, tá? E é uma ação standard, não, imediata. Imediata também faz com que a carta vire, tá? Então eu uso essa carta. Ela está virada. Uso essa ação e previno 20 de dano. Essa carta é descartada do jogo. E ele ia me dar 40. 20 mais 20 só vai receber 20. Então eu pego 2 tokens de 20 e coloco aqui, ó, na minha criatura. Ele tinha 50, menos 20, está com 30. E por aí vai o combate, tá? Mas essa carta, habilidade especial, diz que eu causo mais 20 de dano, mas eu sofro 20 de dano também, tá? Porque eu mergulhei, digamos, com muita vontade. Uma besta mergulhou no ataque de cabeça e tudo, acabou se machucando também, tá? Então esse javali também, que está virado, vai receber 20 de dano. Vamos para a terceira fase, que é o deploy, tá? Vamos fazer surgir novas criaturas. Eu venho aqui na liderança do meu comandante, subo mais 1, agora eu tenho liderança de 9, eu tenho 2 criaturas de 3 e 3, são 6, então eu vou na minha mão de criaturas e vejo, que eu havia comprado, se eu tenho alguma coisa que eu ainda possa levantar. 9 menos 6 dá 3, eu não tenho criatura nenhuma, só 4, 5 e 5, ainda não vou poder botar ninguém nesse turno, tá? Isso é mal, isso não é bom. Vamos começar então agora o novo turno dos mortos-vivos, tá? A primeira coisa seria a fase de refresh, que eu tenho que revirar aqui, ó, as cartas, voltar as cartas que estiverem
tá? Porque já viradas para a posição original, elas vão poder usar sua habilidade mais uma vez e comprar uma nova carta de ordem, tá? Vamos ver o que eu tenho de carta de ordem aqui na minha mão. Interessante essa carta que eu peguei agora. Olha só. Dimension Door, tá? Eu posso colocar essa criatura a qualquer quadrado, a 9 quadrados de distância de onde eu estou, mesmo que eu não tenha linha de visão. Ou seja, independente do meu movimento, eu agora posso atacar mesmo alguém. Esse esqueleto já vai atacar. Eu acho que ele pode se virar sozinho aqui, né? Matar um javali, fazer um churrasquinho depois, não sei. Apesar que o javali, né? O javali, mas o esqueleto não vai ver sangue. Mas o javali também, né? Deve estar atrás dos ossinhos do nosso amigo esqueleto, não sei. Aqui, eu estou longe ainda. Eu não conseguiria chegar muito perto. O que eu teria que fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para chegar aqui, para atacar o nosso amigo. Eu não tenho 11. Vou usar então essa carta agora. É uma ação menor. Vocês estão vendo aqui na minha carta? Olha só. É uma ação menor, ou seja, o nosso vampiro não vai precisar virar, gastar a sua ação para isso, tá bom? Eu tenho inteligência. Eu não tenho inteligência. Não é um vampiro inteligente. Aqui. Não posso usar, eu estou falando, eu não posso usar essa carta. É 4, mas requer inteligência e o nosso amigo vampiro não passou no primeiro ano. Figura de recuperação e não vai poder usar essa carta. Infelizmente, eu queria mostrar para vocês como que funciona, vai ficar para a próxima. Tá? E o nosso esqueleto muito menos tem inteligência, né? Vamos direto no mano a mano, então. Ok, vamos ver. Já que eu não consigo chegar lá, eu consigo chegar aqui, né? Eu tenho 6 de velocidade. 1, 2, 3, 4, 5. Nem aqui eu consigo chegar. Já que eu não consigo chegar a lugar nenhum, eu vou fazer o seguinte. Vou aumentar a moral do nosso exército. Vou gastar a minha ação. Virei a carta. Vou gastar a minha ação recolhendo esse último tesouro aqui. Ok? Venho para cá. Moral 16. Ok, foi embora esse aqui. E eu vou andar para cá. Eu fiz a minha ação, agora ainda posso andar. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu vou ficar perto dele? Porque é um outro conceito legal do jogo. Você lembra que eu falei que tem que ter os níveis próprios para a carta de comando? Eu, adjacente a alguém do meu exército, eu posso emprestar meu nível para, de repente, fazer uma ordem de comando que exija um custo maior. Bom, então agora é a vez do nosso esqueletinho atacar o javali, tá bom? Ele tem aqui, vou trazer aqui, vai ficar mais fácil a gente ver. Ele tem aqui 20 de dano e ele dá um booster de mais 10. Mais 10? Mais 10 para melee attack, tá? Então teria 30 quando o nosso javali, e o nosso javali aqui ele tem 60, já tem 2, deveria mais 30, chegaria a 50. Vamos ver se eu tenho alguma coisa em minha mão que eu possa prevenir isso. Teria que ser uma carta imediata. Eu só tenho uma carta imediata que tem que ser com ataque. Não posso usá-la agora. Não tem como me defender. Então ele vai levar o dano. Tá? Ele recebeu então. Ele vai virar aqui. Atacou. Atacou. Com 20, 10, 30. E ele recebeu 30 de dano. 30 de dano. Ficou com 50. Tá? Rapidamente, a nível de vocês conhecerem, digamos que ele tenha 50 de pontos de vida e morreu, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Digamos que ele tenha morrido, esse javali, ele morreu. O que aconteceria com ele? Ele iria para o cemitério, tá? Do exército dele, tá bom? E a gente faria aqui, olha só, 3 níveis, tá?
Esses 3 níveis seria o que o meu exército perderia de moral. Eu iria aqui na minha moral, 1, 2, 3. Fui para nível 13, estava no 16, fui para nível 13 de moral. E essa outra carta seria descartada também do jogo e o nosso cemitério ficaria aqui. Algumas cartas, principalmente os mortos-vivos, têm a habilidade de trazer criaturas de volta do cemitério, tá? Então é uma dica legal, cada exército tem a sua habilidade específica. Ele não morreria agora, tá? Foi só a nível de vocês entenderem como funciona quando você perde uma criatura, você perde moral, quem chegar a 0 primeiro tá morto, ok? Bom, isso terminaria o turno de ativação dos nossos personagens, tá? Então a gente poderia ir para a fase de deploy, que seria o seguinte, a gente vai subir um booster aqui, vou para 9, eu tenho aqui em minhas mãos as cartas das criaturas mortas-vivas, eu tenho já 2, 4, dá 6, então eu posso subir 3. Vamos escolher uma dessas, essa aqui eu não posso subir, vamos escolher uma dessas 2 criaturas aqui. Ou esqueleto, ou Hypnotic Spirits. Eu vou escolher o nosso esqueletão. Vamos botar o nosso esqueletão para jogar. Ele surge aqui, tá? A miniatura dele aqui. Eu posso colocar em qualquer lugar dessa área do start. Deixa eu colocar ela aqui, tá bom? Esse foi o final da minha deploy phase e vem a minha cleanup phase, que seria virar as criaturas que foram viradas. Essa aqui não foi virada ainda. E agora tem 3 criaturas. Opa. E fazer a compra de cartas de acordo com o meu número. Tem que ter sempre 3 cartas de criatura, só tenho 2. Eu compro mais uma carta de criatura, termina a minha fase e vai para a fase do próximo adversário. Dá para gente ter uma noção já dá para vocês terem uma noção de mais ou menos como funciona o jogo, tá? E desculpa caso eu tenha cometido algum erro, vou dar uma revisão depois, mas a gente, na partida que a gente vai jogar, vou chamar alguns amigos para jogar alguns novos exércitos, a gente vai montar, tá? E uma dica legal desse jogo é o seguinte, assim como o Magic, você pode montar o seu deck, tá? Cada caixa dessa vem com 12 miniaturas já disponibilizando, assim, um exército bem equilibrado, tá? Mas você pode pegar, eu posso pegar miniaturas mortos-vivos, misturar com orcs, tá? E fazer qualquer exército que eu quiser, contanto que meu adversário tenha o mesmo número de miniaturas, tá? Então é uma dica muito bacana, é um jogo fantástico, cheio de estratégia, que eu tenho certeza, e está começando agora, nos Estados Unidos a gente ainda tem um pouco de receio, assim, as pessoas ainda não entenderam muito bem o jogo, porque é um Dungeons & Dragons sem dado, é um Magic, né, com miniaturas, é o que existe de melhor nos 2 jogos, a verdade é essa. Dungeons & Dragons com toda a sua estratégia de posicionamento de miniaturas e armas e efeitos muito bacanas, e o Magic, né, com a agilidade das cartas, com a surpresa, né, a estratégia de você ter alguma coisa na manga para destruir o seu inimigo rapidamente. É um jogo que une realmente os 2 universos, o que há de melhor. Eu espero que você goste. No Brasil não chegou ainda, não é caro, é um jogo barato, custa $25 ou 95 cents na Military Market ou na Cool Stuff. Existe o frete ainda, lógico, mas eu acho que é uma dica legal. Eu acho que o pessoal da Devir aqui no Brasil deveria trazer esse jogo imediatamente, porque é um público certo. Ok? Um abraço, até a próxima.